Oi, meu nome é Maísa, esse é o Porque Leio e hoje eu venho com a segunda parte das leituras que eu fiz no mês de julho. Antes de mais nada, primeira vez no canal, gosta de livros, unboxings, clubes de leitura? Vem se inscrever, te peço também a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, me seguir nas outras redes sociais. Todas as informações sempre ficam aqui na caixa de descrição. E se você estiver assistindo do celular, assim que curtir, talvez apareça o Hypar, uma nova ferramenta do YouTube para ajudar aqueles canais que estão em crescimento. Bom, um tempo atrás eu tinha compartilhado com vocês as minhas impressões em relação a 6 livros e agora trouxe mais 7, então o mês de julho rendeu bastante, consegui ler muito e tem livros incríveis aqui para compartilhar com vocês. O primeiro deles, na verdade, acho que uma das últimas leituras que eu fiz em julho foi A Vida Entre Marionetes, do T.J. Klune, da Morro Branco. Essa daqui foi uma leitura do Catarse do Fantasticai. Então, se você procura um clube de leitura e tem a intenção de fazer uma assinatura no Catarse, considere procurar o Fantasticai. A gente está sempre lendo livros de fantasia por lá. Bom, então foi aí uma das escolhas. Nós fizemos 2 leituras coletivas no Catarse do Fantasticai. A Vida Entre Marionetes foi assim, nossa, sensacional. Quem me acompanha nas redes sociais já viu que eu inclusive coloquei essa leitura como sendo 6 estrelas. Porque foi uma delícia. Eu conheço a escrita do autor, gosto muito, preciso ler outras histórias dele que já chegaram ao Brasil. E foi bom demais reencontrar essa escrita, porque realmente aquela escrita que te abraça, que te conforta. É uma história inspirada em Pinóquio. E eu confesso que eu não me lembro de ter lido Pinóquio. As minhas lembranças são apenas do desenho da Disney. E foi interessante como que o autor conseguiu trazer todas as referências de Pinóquio para a história, mas apresentando uma história própria, que é a de um ser humano que é criado ali entre robôs e que de repente vai ter o seu pai levado e ele vai atrás então nessa grande aventura em busca do pai dele, que é o Dio. O Victor vai contar com a ajuda de 3 robôs que são simplesmente deliciosos. Nós temos o Rambo, que é um aspirador de pó, que é fofo demais. Nós temos a enfermeira Rachel, que é hilária. Ela tem uma meio dramática, meio psicótica, mas ela é super divertida. E o outro robô é o Rap, que traz aí uma das cenas mais fofas durante essa história. Então, eu gostei muito do caminhar dela. É um caminhar que acolhe o leitor e que tem um final que é relativamente rápido, mas eu achei que ele funcionou. Não é aquele final assim mirabolante, sabe? Ele termina de uma forma muito agridoce, inclusive, e não dá todas as respostas, porque é uma distopia, de certa maneira, então não tem como resolver todos os problemas. Mas eu achei assim bem confortável de ler, bem gostoso, uma história que vai trazer então todas essas inspirações de Pinóquio. Quem é fã das histórias do T.J. Klune, quem se encantou pela Casa no Marcerulho, pode entrar assim com tranquilidade, que eu tenho certeza que vai amar A Vida Entre Marionetes. Outra história maravilhosa finalizada em julho, Brandon Sanderson, Poço da Ascensão, leitura coletiva aberta do Fantasticai. Nós já estamos lendo O Herói das Eras e para mim foi uma releitura. E é interessante porque eu lembro que a primeira vez que eu li O Poço da Ascensão, eu achei uma história de meio de caminho. Mas dessa vez, tendo um pouco mais de conhecimento sobre a Cosmere, que é esse universo compartilhado, né? Então são várias histórias que acontecem em vários planetas que o Sanderson criou. Eu peguei melhor as referências e isso me trouxe uma releitura super gratificante. Tanto que da primeira vez que eu li, eu dei 4 estrelas e meio, dessa vez eu coloquei 5 estrelas sem nem pensar. Porque ele é muito mais do que uma história entre o primeiro e o segundo livro. Ele vai trazer mais perguntas pra gente, traz algumas respostas, traz pistas, e isso que eu acho bacana, porque o Sanderson ele não esconde as coisas do leitor, mas ele precisa de um leitor atento. Então a gente vai lendo, ele vai dando as informações todas ali. Bom, e esse daqui é um livro mais... Muita gente fala que ele é um livro mais parado. Eu não achei, eu acho que ele tem muita ação, mas ele vem com uma parte interessante, porque se houve uma revolução no primeiro livro, e eu não vou dar spoiler, se houve uma revolução, o que acontece depois dessa revolução?
E é o que a gente vai encontrar aqui. Então é um livro, sim, que tem muito mais de política, de estratégias, de discussões, de entendimento sobre o que está por vir e também um pouquinho de entender melhor o sistema de magia da própria história. Então eu acho que muita gente fala que ele é mais parado porque ele tem muito de política. Cá entre nós eu sempre digo que é uma parte que eu adoro em fantasia. Mas ele tem muita ação, as coisas estão acontecendo, tem exércitos chegando até as portas de Lutadel. E o que fazer nessa situação, né? É aquela estratégia de pensar se eu tenho um inimigo, se eu tenho 2 inimigos, se eu tenho 3 inimigos, como é que eu vou fazer um malabarismo em relação a isso para tentar sobreviver o máximo possível. E é claro que a gente tem outros problemas chegando até esse planeta. Então não são só essas grandes guerras entre os senhores ali, mas a gente tem um outro problema muito mais complicado, que é o aumento das cinzas que caem sobre todo o planeta, né? De certa maneira, a gente tem um foco em Lutadel, mas aqui a gente expande também. Vamos conhecendo outros centros urbanos. Então, eu adorei essa releitura. E sigo recomendando Sanderson para quem gosta de fantasia épica, para quem gosta de desdobramentos, de sistema de magia que continua impecável. Foi super gratificante voltar e reler o Poço da Ascensão. Bom, essa aqui é uma leitura que eu já tinha compartilhado com vocês, então na semana passada eu trouxe um vídeo resenha específico para Debaixo da Pele, do Renan Freitas. Vou deixar nos cards o vídeo para vocês irem lá conferir. É uma leitura crua, né? Aqui a gente está falando de um autor nacional, falando de problemas nacionais, e é uma história muito interessante porque ela deixa uma interpretação bem aberta. Então são muitos problemas, em função da sua vivência de vida, vai interpretar esses problemas. Então, para mim, ficou muito forte a questão da situação da mulher nessa sociedade. Então, aí a gente vai ver a fragilidade da mulher e da possibilidade dela reagir em função de uma nova legislação. Que cá entre nós ainda... Bom, nós tivemos mais uma vez recentemente um caso envolvendo violência contra a mulher e uma violência tão absurda, né, tão gratuita, como que nos relacionamentos as pessoas têm dificuldade de escutar não. Claro que não é esse o caso aqui, mas aqui a gente tem sim, porque o protagonista ele vai ser acusado de assédio sexual contra sua estagiária e a gente vai conhecendo uma série de outros personagens que compõem esse panorama que condiz muito com a realidade brasileira. E para quem tiver interesse em adquirir o livro, só procurar o autor nas redes sociais dele, vou deixar o link aqui embaixo. Agora uma leitura de suspense e mistério que trouxe um ar meio divertido, de certa forma. Mete Mortal, da L.M. Chilton, publicado pela Astral Cultural. Aqui nós vamos encontrar a Gwen. Ela teve um relacionamento de muito tempo, esse relacionamento terminou e ela tá muito triste, assim. E ela busca uma forma de ocupar esse vazio. Então ela entra num aplicativo de relacionamentos e começa a sair com as pessoas. Só que um tempo depois ela vai entender que esses caras com quem ela tem saído, eles têm aparecido mortos. E vai chegar o momento em que ela vai ser procurada pela polícia, claro, porque a polícia quer entender essa coincidência, né? Inclusive eles são mortos na ordem que saíram com ela. E ela vai passar assim por cada situação, porque acho que o problema do livro, da história para mim, é que ela se joga assim sem pensar. Existe provavelmente um assassino em série perseguindo os caras com quem você saiu. A princípio parece muito isso, porque foram relacionamentos que ela teve através desse aplicativo. E ela vai atrás de respostas sem pensar em comunicar para a polícia. E isso desacredita um pouco a história. Mas ela é divertida, super fluido, um livro que foi passando ali, a gente tentando entender quem que estava por trás desses assassinatos. Eu li algumas resenhas, muitas pessoas disseram que estava muito óbvio. Eu, para variar, não peguei o óbvio, então isso é bacana. Eu adoro quando as histórias surpreendem, não é uma surpresa assim, nossa, realmente tinha pistas sutis. Mas eu não peguei, eu gosto de ler histórias de suspense e mistério, assim, eu vou me levando. Às vezes
é muito mais óbvio, eu consigo pegar. Ou às vezes eu acabo recordando de outras histórias, então fica fácil. Não foi o caso. Eu até achei interessante a forma como o autor ele vai nos entregar esse mistério. E, enfim, uma história divertida. E foi o momento de fazer as pazes com as histórias da Ellie Hazelwood. Eu adoro as histórias dela. Comédia romântica, vai trazer uma série de outras nuances para o romance em si. Eu gosto muito disso. Ela traz muito mulheres na ciência. Ela bate muito com algumas das experiências que eu tive, então eu gosto mesmo. Só que eu não gostei de Não É Amor. Eu achei que das histórias é a mais fraca para mim. E aí fui ler Um Amor Problemático de Verão, publicado pela Arqueiro. E que delícia de história! A gente volta de novo para trazer essas mulheres cientistas, mulheres incríveis e que têm os seus problemas, lógico. Nesse caso, a autora ela aproveitou de uma diferença de idade entre o casal, que vai ser um impeditivo aí para que eles se permitam. Na verdade, é um problema maior para ele. E aqui é uma história que é uma continuação de Não É Amor. Então a gente vai encontrar o casal de Não É Amor. Esse casal, eles estão com um casamento marcado, eles vão para uma ilha na Itália, levam seus convidados. E entre os convidados nós temos a irmã do protagonista do outro livro, que é completamente apaixonada desde muito jovem pelo sócio do irmão dela. Tô tentando não falar para não dar spoiler, bom, mas livros de comédia romântica tendem a terminar com o casal junto. Então acho que não é um grande spoiler. Bom, a Maia é irmã do Eli, que vai se casar com a Rue, então, na Itália. Só que a Maia é apaixonada pelo Connor, que é um dos sócios do Eli. E ele é 15 anos mais velho que ela, alguma coisa nesse sentido. Agora eu não me lembro direito da diferença de idade. E não é só a questão da diferença de idade. Ele entende que ser mais velho e ser muito rico, isso tem um reflexo na situação de poder sobre a Maia. Então é isso que o incomoda, entre outras coisas. E ele deixa muito claro para ela desde o início. Falou, olha, não tem como funcionar, porque a relação de poder aqui, ela é muito diferente. Então, para quem tá lendo, fica muito claro que ele é encantado por ela, mas ele não permite isso porque ele acha que ela tem o direito, ela é muito jovem, e ela tem o direito de viver outros amores, outras situações, não se ligar a um relacionamento que vai ser muito sério para ele, tão jovem, como é o caso dela, que tá, bom, experimentando muitas coisas. E além disso, a gente ainda tem as questões dos traumas dele em relação à família. E ele acredita que para ele é muito difícil se ver numa relação feliz, porque a situação familiar dele é péssima. Então nós temos uma série de questões envolvendo esses dois, mas fica o tempo inteiro é claro pra gente que os dois são apaixonados um pelo outro. Ela se declara assim sem problema nenhum, mas aconteceu alguma coisa há 10 meses atrás, antes do casamento em si, e é a partir daí que a forma como os dois estão lidando com esse sentimento muda de certa forma, talvez, não sei. No fundo eu adorei, foi super gostoso reencontrar o Eli e a Rue. Os dois são um casal, assim, bem diferente, mas eles não tomam o protagonismo de maneira alguma da Maia e do Connor. O foco é realmente nos dois. E na vida dos dois, né? Como que eles se formaram, quem são essas pessoas, até que eles se permitam ou não estarem juntos. Eu adorei. E, gente, e as descrições das paisagens italianas? A autora é italiana. E ela traz essas descrições ali, que vontade de ir para uma vila na Itália, para, enfim, para visitar, para conhecer e até para passar por um casamento. Fica aí a recomendação, se você gosta de comédia romântica, uma delícia essa história, e que é a continuação de Não É Amor, mas não tem necessidade de ter lido Não É Amor antes, tá? Ele só vai tratar dos personagens num outro contexto, né? Não precisa saber o que aconteceu com ele e com a Rue. Mas é um livro que eu também adoro e também recomendaria. Lê os dois, você vai gostar. Se você gosta do gênero, tenho certeza que você vai curtir. Esse livro eu coloquei entre os 25 para 2025, acredito que tenha sido o caso. No Coração da Bruxa, da Genevieve Gornichek, publicado pela Dark Side. É um livro que já está com a gente há algum tempo. Eu queria muito fazer essa leitura, porque muita gente fala super bem.
É uma história de 2022. Então tem 3 anos que estava parada aqui na estante, mas eu queria muito fazer a leitura porque dizem que é muito bom. Bom, a gente está falando de uma história que vai trazer aí uma inspiração nas lendas nórdicas. E foi incrível, porque a autora deu voz a uma personagem dessas histórias nórdicas que é mencionada muito rapidamente nessas lendas, que é a Angrboda, a esposa, uma das esposas do Loki. Então aqui o foco é todo na Angrboda. A gente tem a menção ao fato de que o Odin queria que ela fizesse uma previsão sobre o futuro e ela vai tentar impedir isso de todas as formas, tanto é que ela é queimada 3 vezes, mas ela consegue sobreviver dessas 3 vezes. E da última vez ela tenta ficar longe dessa disputa entre deuses e gigantes. Ela tenta fugir disso, ela vai para um lugar bem distante e quando ela tá lá, o Loki vai acabar encontrando, ele vai levar o coração, porque o coração dela tinha sido trespassado por uma lança. Ele vai levar esse coração para ela e aí começa esse relacionamento. Bom, se você minimamente assistiu os filmes da Marvel, já sabe que o Loki, ele é o deus trapaceiro, né? Aquele deus das brincadeiras. Ele é um deus que não se leva a sério, nem ele mesmo se leva a sério. Foi difícil me relacionar com ele, mesmo sabendo que ele tinha esse lado, né, bastante instável. Foi muito difícil, em qualquer momento que fosse, estar ao lado ou entender as motivações dele, né? Porque, nossa, ele apronta demais. E a cada momento que a história vai se passando, a gente vai ficando mais e mais contra ele. Ou pelo menos eu fiquei. Porque é isso, ele tá preocupado com ele mesmo. E tá, eu entendo que ele tem as próprias questões. Ele não é levado a sério por ninguém, então ele usa desse papel pra pelo menos ter o seu lugar entre os deuses, né? Se é que querem que ele seja o deus trapaceiro, brincalhão, é o que ele vai fazer, mas aquelas brincadeiras mais sem noção. E em dado momento ele acaba dizendo que é apaixonado pela Angrboda, os dois vão desenvolver uma família, vão ter filhos, e esses filhos, eles são cruciais para o Ragnarok. Também outro termo que eu imagino que você já tenha ouvido, se é que assiste os filmes, enfim. Ele é definido como o fim do mundo, que é uma grande guerra entre deuses e entre gigantes, e mais do que isso, né, mas talvez isso seja spoiler, que tenha um dedo ali dos filhos do Loki. Então é por isso que a menção à Angrboda é só porque ela dá origem a esses filhos, ela é a mãe desses filhos, que tem um papel crucial durante o Ragnarok. E o que a autora fez aqui foi dar vida a essa mulher. Então, falar das suas lutas, do tanto que ela vai fazer do possível e do impossível para cuidar dos seus filhos. E em algum momento ela vai sim ter essa visão sobre como o mundo vai acabar e ela vai tentar de todas as formas, dentro das suas possibilidades, evitar que os seus filhos sofram. E nossa, é muito triste o tanto que ela luta para isso. Mas é interessante porque a autora, ela dá alguns momentos assim muito ternos, que foi uma surpresa para mim. Bom, não leiam resenhas, porque lá no Scooby tem uma resenha com título que é muito spoiler dessa história. Sei que você não leu, uma história antiga, mas, bom, não é tão antiga assim, 2022, mas a resenha, o título dela não tá definido, não tá marcado como spoiler, mas ele é sim um spoiler de um casal que vai acontecer aqui. E eu fiz essa bobagem, então acabei entendendo o que ia acontecer. Mas foi muito fofo, eu gostei bastante, ainda que o final tenha sido agridoce, extremamente agridoce. Mas foi um final pertinente. Eu adorei, recomendo. E aí, mais um check nas leituras que eu estava devendo para 2025. E agora, uma decepçãozinha do mês. Ai, que pena. Tô falando de Wind Weaver, da Julie Johnson, publicado pela Galera Record, nessa edição que está um capricho. Foi leitura coletiva do Fantasticai, do Grupo Aberto. E, gente, que decepção com essa história. Nossa, eu fiquei muito decepcionada. Fazia muito tempo que eu não dava um 3. As pessoas costumam brincar comigo que eu sou muito emocionada na hora de dar notas. Então, assim, uma nota 3,5 é um livro que tá bacana, mas eu dou muito 4, 4,5, muito. Mas esse livro foi um 3 estrelas. Por quê? Bom, nessa história a gente vai encontrar a Ria,
que é uma Halfling, que na verdade é uma espécie de híbrido, né? Então, são crianças que surgem do relacionamento entre seres humanos e feéricos. Nesse mundo houve uma grande guerra dos humanos contra os feéricos, porque eles começaram a dizer que a magia tinha que ser abolida desse lugar. Então, grande parte do continente conseguiu expulsar os feéricos. Então, esses descendentes, eles têm uma característica da orelha pontuda, mas basicamente eles perderam muito da magia. A Ria, então, ela vai ser capturada, porque nesse lugar que ela vive, né, que é na parte, só no norte desse continente, que existem histórias dos feéricos, que eles continuam a existir por lá. Então, para baixo é dominado pelos seres humanos que caçam esses híbridos por todo, né, por todo o continente para matá-los. A Ria é uma desses descendentes e ela vai ser capturada e ela vai ser encontrada pelo grande comandante Saiti. E quando ele chega lá, ele percebe uma característica na Ria e ele vai acabar levando-a desse lugar e vai levá-la para as terras do norte. Então, acho que é o que dá para comentar, né? E lá a gente vai entender um pouco, então, sobre a questão dos feéricos, dessa magia, dessa guerra. Só que ele a trata de uma forma tão ruim desde o início, sabe? Assim, aquele cara extremamente. Pra você ter uma ideia, ele, quando ele a captura, ele a coloca sobre o lombo do cavalo, assim, com, acho que ela tá com as mãos amarradas ainda. E ele cavalga com ela durante muito tempo dessa forma, sabe? Nem para colocá-la sentada no cavalo. Então, aí eu já fiquei bem incomodada, porque a gente imagina, evidentemente, que a autora tá levando para uma construção de relacionamento amoroso entre os dois. Mas ele é muito aquele cara meio tóxico, muito mandão. E quando a gente vai caminhando na história, vai ficando muito óbvio uma certa semelhança com a Kotar. E aí, se a gente tem uma semelhança com a Kotar, também não vou dar spoiler, mas quem leu sabe o que acontece ao final do primeiro livro, depois para o segundo livro, que é quando a história cresce. Aqui também nós temos um triângulo amoroso, ou a sugestão de um triângulo amoroso, em que você tem um deles, que é esse site, que é extremamente impositivo, mandão, e um outro que vai explicar para ela quem que ela é, um pouco da história desse mundo, vai falar um pouco de poderes. Entende? Então nós temos dois protagonistas que são muito diferentes e ela ali no meio. É isso, sabe? A história é muito semelhante a Kotar, muito semelhante. Mas é um semelhante ruim ainda. Eu achei bem fraca a escrita. Eu achei que as coisas demoram demais a acontecer. Ela toma algumas atitudes. Bom, nossa protagonista de Acotar não toma as melhores decisões também não, mas essa daqui ela consegue ser pior ainda. E ela tem uma dificuldade de entender os poderes e de aceitar esses poderes. E a partir do momento que ela entende que ela tem poderes, ela parece que ela se diminui mais ainda. Então, não sei. Pra mim os personagens são muito ruins. O personagem mais interessante é esse, que vai trazer uma certa semelhança aí com um outro que a gente ama, mas que aparece muito pouco em momentos cruciais. Ele vai aparecer e vai explicar para ela muita coisa, depois ele aparece ao final. E é óbvio que eu terminei assim, esperando que ela faça a escolha óbvia, como foi o caso em Acotar. Por essa semelhança, eu fiquei com bastante preguiça, muita preguiça, porque a gente pode se inspirar em outras histórias, eu não vejo problema nenhum em relação a isso. Pode ser que a autora seja ousada e tenha um caminhar diferente do que aconteceu em Acotar, mas ela já constrói um personagem que é muito ruim, né? Uma pessoa que não conta as coisas. A gente tá com uma guerra para estourar e você não vai contar para a pessoa quem ela é, quais são os poderes, como que ela vai fazer ali, o significado do surgimento dela nesse mundo. Fiquei com muita preguiça, dei 3 estrelas. Não sei se eu vou ler a continuação, acho difícil. E o livro vai continuar por enquanto na estante só porque ele é muito bonito. Gastei muito dinheiro com ele e ele fica aqui. Mas eu não sei. Pode ser que quando esse outro livro sair,
eu já tenha me esquecido de toda a raiva que eu passei por aqui e acabe encarando a continuação. Mas por enquanto, realmente não tenho vontade. Bom, então foram essas as minhas leituras. Tem livros incríveis, livros que foram bons e livros que não funcionaram para mim. Lembrando que essa é a minha opinião, não sou crítica literária, tô falando de sentimentos em relação à leitura. Bora conversar. Leu algum desses livros? Quais são as suas indicações do mês de julho? Lembrando sempre que eu deixo o link de compra para todos eles aqui na caixa de descrição. Usando o meu link você me ajuda bastante. Tem cupom de desconto lá no site da Editora Trama, da Editora Nova Fronteira, é o Porque Leio. Você tem 15% de desconto e vai comprar Mistborn. Gente, que história maravilhosa, maravilhosa. Agora, no site da Trama tem os boxes em brochura, né? Agora lá não tem mais capa dura. Se não me engano, na Amazon ainda tem capa dura. Muito obrigada se assistiu até agora, te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!